Senhoras e senhores, para abrir oficialmente as palestras do nosso terceiro Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, da BIPEM, com muita honra convidamos o Dr. Sebastião Elvésio, presidente do Instituto Rui Barbosa e conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que irá falar sobre o papel, a função pública e a ética dos conselheiros. Seja muito bem-vindo, Dr. Sebastião Elvésio. Muito boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero dizer da minha alegria, do meu regozijo de poder estar aqui junto com vocês, nesse encontro em que reúne conselheiros dos regimes próprios de previdência de praticamente todo o Brasil. Numa noite muito festiva e muito representada. Queria iniciar saudando aqui o nosso querido presidente Antônio Correia, que certamente está à frente da realização desse evento e que tenho certeza, com essa assinatura que hoje fazemos, do Tribunal de Contas do Espírito Santo e do Instituto Rui Barbosa, eu tenho certeza que, muito brevemente, talvez no próximo Congresso, já tenhamos vários tribunais de contas seguindo o caminho de Minas, do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo. Saudar também o Dr. Luiz Carlos, que representa aqui a Associação de Previdência, os regimes próprios do Estado de São Paulo. É muito importante que nós tenhamos, e quero destacar isso, essa visão federativa também na questão previdenciária. Se nós olharmos para o nosso pavilhão nacional, ao qual saudamos no início da nossa sessão, nós vamos ver que ali, cada uma daquelas estrelas representam os nossos estados. E, na nossa América, nós temos apenas 6 países que são federações. Os 3 da América do Norte e, na América do Sul, a Venezuela, a Argentina e o Brasil. E, de todos, o Brasil é o único que escancara no seu nome constitucional República Federativa. Então, é muito importante a valorização das instituições de previdência estaduais, municipais, porque, na verdade, todos nós, no modelo federativo, União, Estados e municípios, estamos no mesmo nível hierárquico. Saudar o Dr. Narlon, que representa aqui o nosso Ministério do Trabalho, da Previdência Social, uma figura que sempre parceira, sempre estimulando a valorização dos regimes próprios de previdência. E, para nossa alegria agora também, a presença do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é uma matéria que todos nós temos que nos debruçar. A previdência ela é dinâmica e, certamente, essa questão da qualificação estará presente em todos nós. E, pelo final, um abraço muito especial nele, que representa exatamente essa visão prática dos conselheiros com relação à previdência, o presidente Domingos Taufner, que é um apaixonado pelo tema. Nos nossos encontros nacionais de tribunais de contas do Brasil, sempre nós aguardamos com muito entusiasmo a palestra do conselheiro Domingos Taufner, porque ele realmente vive o dia a dia dessa atividade fundamental para a sociedade, que é a Previdência. Bem, feita essa introdução, eu vou seguir a linha dos que aqui discursaram. Todos foram muito objetivos e muito atentos ao tema. Eu vou fazer a mesma coisa com os senhores. Primeiro, vou permitir, licença para descer aqui, ficar no mesmo nível de vocês, porque se alguém ameaçar dar uma cochilada, eu chego aí e o convoco de novo para a nossa fala. O tema que nós vamos conversar é o papel, a função pública e a ética dos conselheiros. É aquela pergunta que, num primeiro instante de euforia, pode assustar. Você é eleito e tem de começar a militar, tem de começar a conselhar. Não é? Como que nós vamos a fazer esta atuação? Bem, a resposta fundamental já está no próprio título sugerido para o nosso encontro, que é exatamente ética na nossa atuação. Se alguém me perguntasse qual que é o papel número 1 que um conselheiro deve trazer para a sua atividade dentro do conselho,
é exatamente aquela fundamental que vocês devem fazer, ou seja, representar as pessoas. Nada é mais importante na gestão do que as pessoas. Então, este papel de representação, ele se assenta, ele se fundamenta, ele se cristaliza nas nossas ações éticas. E, para isso, eu vou convocá-los a uma interpretação do nosso caminho dessa gestão ética. O primeiro ponto, e que será o roteiro da nossa atuação, é nós entendermos que a gestão hoje ela deve ser diferenciada da governança. Então, esse é o convite inicial que faço a todos aqueles que não estão na posição de gestor, estão na posição de conselheiro. Como que eu faço essa distinção entre o que é gestão e a palavra hoje da moda, que é a palavra governança? A governança ela tem que estar fundamentalmente na atividade de vocês, na atividade de conselheiro, ainda mais no regime próprio de previdência. O primeiro ponto, os valores éticos, eles, na verdade, já trazem a expectativa da sociedade. Qualquer um de nós que é eleito, eu, por exemplo, quando fui eleito para o Tribunal de Contas, é evidente que quem me elegeu entendeu, imaginou que a hora que eu fosse exercer o cargo de conselheiro, eu levasse para aquela atividade os meus valores éticos, que permitiram a minha eleição. E tenho certeza que é absolutamente a mesma coisa que acontece com vocês. Cada um que deposita a confiança de representação, acredita, tem a convicção que nós vamos fazê-lo com ética. É por isso que aqueles valores da expectativa da sociedade, eles se traduzem logo em seguida em normas de conduta, que nada mais são do que aqueles desdobramentos de valores. Ou seja, a minha atuação ela é pautada muito claramente, tem limites muito rígidos daquilo que eu devo respeitar. E, a partir daí, então, surge a gestão, que é nada mais, nada menos que garantir a efetividade daqueles valores e daquelas normas. Então, esta é a linha fundamental que separa governança de gestão. Governança é basicamente um tripé. Governança é dirigir, é direcionar, ter coragem para apontar a direção, avaliar e monitorar. Esse é o tríduo da governança. Enquanto que a gestão é um quadrado mágico. Gestão é planejar, executar, controlar e agir. Então, esses são os pontos que separam a boa governança e a boa gestão. Ainda teremos, fundamentalmente, e aqui já foi destacado na fala, destacar que esse encaminhamento ele se faz muito fortemente para a descoberta de lideranças. Ninguém consegue fazer governança se não tiver o líder. É o líder que vai direcionar. Então, vocês, por exemplo, eu sei disso, porque também na minha atividade acontece, sofrem, como gestor também, muita pressão da sociedade, que às vezes a pessoa entende, tem a expectativa de um direito que, na verdade, ela não possui. E a gente tem que ter a coragem cívica de apontar esse limite. E não entender que eu vou dar algo mais que não é merecido, porque há uma expectativa da minha atuação. Não. Eu me recordo, eu me fundamento na própria expectativa da sociedade. E o segundo ponto é a educação. Este aspecto, e eu fiquei muito feliz com essa assinatura do documento, nós não podemos abrir mão. Todos nós que estamos ou na governança ou na gestão, exercendo uma atividade pública, ainda mais numa área tão dinâmica quanto esta, a Previdência, nós somos convidados sempre ao estudo. Nós teremos sempre de estudar
a nova legislação em um ponto muito importante: o impacto dela sobre a vida das pessoas. E é a partir desse estudo dos impactos é que, muitas vezes, e eu vou depois me fundamentar tanto em filósofos quanto em cientistas, que nós temos de ter a coragem cívica de tomar uma decisão, que nem sempre é a decisão mais simpática ou é a decisão mais esperada. E, finalmente, o controle. Atividade e controle hoje não é coisa mais para amador. Quem quer fazer controle tem que fazer um estudo avançado das técnicas de auditoria. Hoje, nós temos ferramentas monumentais em que nós não utilizamos mais simplesmente a chamada auditoria de conformidade, que verificava a legalidade, o ajustamento às leis. Não, nós passamos para a chamada auditoria operacional. É aquela auditoria que você tem que ver o resultado. Você tem que ter as metas e os resultados devidamente auditados. Bom, dito isso, eu vou então percorrer com vocês aquela linha perigosa com 12 bonequinhos que vão nos convidar à reflexão dos principais autores para nós discutirmos um pouquinho essa questão da ética e seus fundamentos no nosso dia a dia. Vou procurar fazer uma coisa bem prática, uma coisa voltada para a nossa atividade de conselheiro. Primeira coisa fundamental: a ética é uma ciência. Então, nós sabemos muito bem, e vários filósofos já fizeram esse trabalho para nós, que nós temos um recorte científico, um recorte filosófico para aplicarmos dentro da nossa postura ética. Ética é uma ciência, um ramo da filosofia. O estudo da ética é sempre necessário, em decorrência da necessidade das pessoas orientarem seu comportamento de acordo com uma realidade que se vislumbra diariamente na vida social. Esse ponto, se vocês estiverem escancarado no seu relacionamento, vai facilitar muito naquela abordagem das pressões que vocês recebem. Quantas e quantas vezes alguém que não tem um determinado direito, mas alega fundamentos outros, para nos tentar convencer que aquela possibilidade pode se tornar realidade? Não pode. Nós estamos diante de um procedimento científico, de um valor filosófico. Seguinte, aí já busquei um outro autor mais internacional para referendar a mesma coisa, Sertil Langer. Também afirma a mesma coisa. Ética é a ciência, e isso se aplica exatamente a vocês. Leiam que vocês vão se enxergar ali. Do que o homem deve ser em função daquilo que ele é. Cada um de nós, numa determinada atividade, se espera a ética naquela atividade que você está ocupando. Não é? É muito importante isso. Você entender que naquele momento que você está sendo delegado a exercer uma determinada atividade de representação, de mando, de decisão, você deve ter um comportamento que se espera daquela pessoa que é indicada para aquela função. Então, não se espera, por exemplo, que um conselheiro de Tribunal de Contas, de regime de previdência, ao encontrar um relatório que não corresponde a um fato verídico, que ele vá ser conivente com o que está ali apontado. Não é? A gente tem que ter esse comprometimento com o que se espera daquela atuação nossa naquela determinada função. E ainda, já simplificando, dentro daquela ideia germânica, né? Ethos é morada, ética é morada. Ou trocando em miúdos, não confundindo, simplificando. A gente, para ser ético, é fazer o nosso serviço
fazer no nosso ambiente de trabalho aquilo que a gente faria dentro da nossa própria casa. A gente não ser dois, não ser um no ambiente de casa e ser outro no ambiente público, né? Ter essa coerência com aquilo que a gente, de fato, é. 4, simplesmente do Roaces para insistir um pouquinho mais, né? A palavra em português, né? É um substantivo. É um substantivo feminino incorporado à nossa língua no século XV. E, evidentemente, tem vários significados. Quer dizer, pelo menos há 6 séculos, a palavra ética já circula entre nós brasileiros. Bom, quem gosta de contabilidade trouxe essa palavra de Lopes Sá, porque talvez sintetiza muito bem no mundo da contabilidade, no respeito da nova contabilidade aplicada ao setor público, as palavras de Lopes de Sá. Ética tem sido entendida como a ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes. Então, vejam que interessante, não é? Usa o princípio da contabilidade da dupla partida. Você tem que ser ético com você mesmo e com os seus semelhantes. Agora, passar muito rapidamente, mas não poderia deixar sem fazer essa fundamentação, dos grandes filósofos da história, né? Começa aqui com Protágoras, que nos ensina exatamente. Aí já vai um pouquinho para a questão dos números. O homem, o ser humano, é a medida de todas as coisas. Reconhecerá no respeito e na justiça as condições de sobrevivência, ou seja, o caminho pelo qual se chega ao bem por meio da conduta. Ou seja, é esse caminho nosso bem feito, é esse caminho nosso ético, é que vai permitir você ser um homem bom. É você ter uma conduta que justifica a sua sobrevivência. Um pouquinho mais adiante, Sócrates já vai caminhar para aquela base que eu comecei, de que a ética é ciência. A ética socrática é racionalista. A concepção do bem como felicidade da alma e do bom como o útil o é para a felicidade. A virtude é o conhecimento e o vício é a ignorância. Pois quem age mal é porque ignora o bem. Ninguém faz o mal voluntariamente. Valoriza a ideia sofista de que a virtude pode ser transformada ou ensinada. Em outras palavras, a ética consiste em fazer o bem, o que torna o homem dono de si, livre e, consequentemente, feliz. Por que me fundamentei um pouquinho mais aqui em Sócrates? Porque quando eu vou para o lado de entender a previdência como política pública, e aí eu vou me fundamentar nos grandes estudiosos das matrizes de política pública, os utilitaristas, os bentlaristas, o que você utiliza para tomar essa decisão? É puramente, quando eu tomo uma decisão política, qual o número de pessoas que vai ser mais feliz e qual é o número de pessoas que vai ser mais infeliz. Ou trocando em miúdos, é frio mesmo. Uma decisão que eu tomo, eu tenho que ponderar quantas pessoas vão ficar mais felizes e quantas pessoas vão ficar menos felizes. Imagine, por exemplo, um caso prático de alguém que tem a missão cívica de aconselhar um regime próprio, não faz isso com a acurácia que deve fazer, e daqui a 12, 15 anos, essas pessoas, quando forem buscar a sua aposentadoria, chegam lá e não vão ter dinheiro nenhum. Não vão encontrar o fundo para garantir a sua aposentadoria. É uma missão cívica muito importante, que vai na mesma linha de Platão. A ética das virtudes fundamenta-se na doutrina da alma, princípio que anima ou move o homem e consta de razão, vontade ou ânimo. E aí ele faz essa diferença entre a vontade e o apetite. Essa tentação vai estar todo dia na lida de vocês.
A razão que contempla e quer racionalmente é a parte superior. E o apetite, relacionado com as necessidades corporais, é a inferior. O homem é bom enquanto cidadão. O que é que eu quero trazer para o mundo de vocês, para o mundo nosso, para o meu mundo como conselheiro de previdência? É o cálculo atuarial. Se você não tem a coragem de fazer uma boa matemática atuarial numa determinada carreira, você corre o risco de ser injusto, porque aquela contribuição, ou ela não vai ser matematicamente razoável para garantir o monte, né? Quando chegar na hora da necessidade, não vai haver para todos, ou, o que é mais grave ainda, eu posso tomar essa decisão agora para agradar uma geração de momento e vou, daqui a 20 anos, 25 anos, prejudicar uma geração que nem teve oportunidade de se manifestar sobre o que ocorreu aqui e agora. Isso é de uma responsabilidade que Thomas Jefferson, ao criar os Estados Unidos, ao escrever a Constituição Americana, ele falava que nenhum acordo deve ser maior do que o que ultrapassa uma geração para a outra. Tamanha era o medo de uma geração se apropriar da riqueza de outra. Então, muitas pessoas que, às vezes, nem admitem estudar a idade do tempo de aposentadoria, esquecendo que você tem a demografia, que é uma verdade matemática, a expectativa de vida aumenta, e você não se adapta a esse quadro, você está infringindo essa visão de Platão de não ser um homem bom. Aristóteles, a mesma coisa. Só que Aristóteles já dá uma visão mais interessante. Ele já sai desse nosso universo, vai confundir um pouquinho mais. Não sou só eu olhando o meu fundo de previdência com o fundo que eu tomo conta, que eu vou me beneficiar, não. Mas vou olhar o fundo em relação à sociedade como um todo. Ou seja, ele fala, o homem é um animal político que só se realiza vivendo em sociedade. Agora, eu vou confundi-los um pouco mais. Vou levá-los ainda a um raciocínio mais dramático. A angústia vai aumentar. É razoável uma categoria, por exemplo, militares da polícia em Minas Gerais, caso concreto que eu tenho, que não colaboram efetivamente para a sua aposentadoria. Aposentam e o fundo, o erário, paga essa aposentadoria sem haver uma contribuição. Ou, trocando em outras palavras, os privilégios que existem em inúmeras categorias que se aposentam e não têm o mesmo tratamento de outras categorias. Então, é uma questão que tem que ser discutida muito claramente a partir de uma racionalidade. Vamos avançar um pouquinho mais, porque na ética a Nicodemos nós temos mais uma lição. A vida moral é necessária para essa vida social. E, finalmente, somente assim o ser humano poderia se realizar na sua vida teórica, na qual consistiria a felicidade. As obras Ética a Eudemo, Grande Moral e Ética a Nicômacos representam a pioneira sistematização, reconhecendo na última as virtudes dianoéticas e éticas, aquelas relacionadas à temperança, à generosidade, e esta às ações intelectuais, inteligência e razão. Ou seja, se eu quero ser ético, eu tenho que usar hoje todas as ferramentas modernas que o controle me dá de inteligência para poder buscar a maior efetividade daquele recurso que está sob o meu juízo. Eu não posso colocar, porque aparece uma oferta tentadora, mas que não tem a solidez, de tomar uma decisão aética meramente na expectativa ou de ter um resultado melhor, talvez vá render naquele ano um pouco mais, mas daqui a 5 anos talvez aquela instituição não tenha nem como se manter para fazer o retorno.
todo o cientificismo que temos para verificar a solidez da nossa aplicação faz parte da nossa ética ao manusear recursos de um fundo de previdência. E o número 10, para mim, é o vital, é o fundamental. A qualidade das instituições. Spinoza, que é o filósofo dos filósofos, ele fala exatamente isso. A qualidade das instituições é vital para o desempenho das suas funções. Ou seja, todos nós temos que ter um compromisso de melhorar, de estudar, de buscar o conhecimento para que as nossas instituições possam ser cada vez melhor. O mundo está em constante transformação. Aquela história lá de Heráclito, né? Se você toma banho num rio hoje, daqui a 3 anos, se você voltar, ou se amanhã você voltar, não é o mesmo rio. E não é mesmo. A nossa vida ela está em constante transformação, né? Alguns anos atrás, talvez um tipo de investimento em imóvel, em um tipo de imóvel, uma prefeitura que fizesse algum tipo de casa para ter um rendimento, pudesse ser uma boa solução de previdência. Hoje, certamente, não será. Caminhando para o final, os 2 últimos, né? O meu favorito, Kant. Eu acho que toda essa questão da nossa angústia em tentar ser justo se encontra na Paz de Kant. Ele mostra exatamente isso. O senso moral é inato a todo ser humano. Portanto, a sua ação será boa se for orientada por esse sentimento. E não o será apenas por produzir bons resultados. Olha que coisa maravilhosa. Olha que ensinamento de vida. Não é apenas o bom resultado que justifica a sua moral. Não vale a pena, não é correto ter um bom resultado se você vai ter práticas não éticas para consegui-lo. Se você ilude, né? Isso acontece muito hoje, por exemplo, em concursos públicos. Eu tenho hoje uma preocupação em Minas Gerais, nós estamos estudando muito carreira de professores com câmaras de vereadores pequenas. São carreiras relativamente curtas, em que há uma simpatia da sociedade muito grande por aquela carreira, todo mundo gosta do magistério, e qualquer crescimento que se tem da receita, se tenta fazer um aporte novo naquelas determinadas carreiras. Mas houve a contribuição, houve o cálculo atuarial para permitir esse crescimento, né? Então, essa é mais uma outra preocupação que nós temos. Nós defendemos hoje no Instituto Rui Barbosa que, quando um determinado procurador, e acontece muito isso, impõe a realização de um concurso público para um gestor municipal, por exemplo, que, ao lado de verificar se há saúde financeira para esse instante, se há também a possibilidade atuarial para daqui a 20, 30 anos, quando esse servidor for aposentar, que ele tenha construído o seu próprio monte. Porque, senão, o erário também, mais uma vez, vai ser deslocado. Em vez de atender uma determinada parte da comunidade, ele vai ter que ser usado para atender um grupo de pessoas que não fez a sua contribuição. Tá? Então, não é apenas o resultado, é como ele também é feito. E termino mostrando, então, essa diferença entre ética e moral, né? Anatole France nos mostra isso com muita clareza. A moral é a ciência dos costumes, e com eles muda. Difere de país para país, e em nenhum lugar permanece a mesma no espaço de 10 anos. Por exemplo, lá na moral muçulmana, o sujeito pode ter 2 mulheres, 3. Né? Eu não devo combater isso só porque a minha visão é diferente. Nós temos de entender que o ser humano tem realmente essa multidisciplinaridade de condutas, né? E essa grande discussão de Ocidente e Oriente é exatamente pela tentativa de impor um ao modelo do outro, né? E não vou aqui entrar, que essa história é muito antiga. E termina, então, essa fase introdutória exatamente
com essa questão que nós não devamos confundir, né? Ética é uma coisa, moral é outra coisa. A ética, ela está na relação nossa, o grupo com a sociedade. E a moral está na intimidade da pessoa, ou seja, as suas normas tão pouco correspondem às do direito, embora nele possa se refletir. Feita essa introdução, em que eu os convidei a uma reflexão, eu sei que certamente em alguns eu trouxe inquietude, mas se nós não tivermos essa visão da ética como ciência, como filosofia, você muitas vezes vai ter procedimentos aéticos por outras motivações. Eu vou agora convidá-los a fazer um exercício para aplicar isso na prática. Bom, então, essa ideia da moral, eu poderia dizer que, na verdade, é o conjunto de regras, né, tiradas do interior da disciplina da administração e vai nos levar a essas distinções. Uma coisa é boa ou uma coisa é má? É legal ou é ilegal? É justo ou é injusto? É conveniente ou é inconveniente? É honesto ou é desonesto? Aqui, a referência é aquela síndrome da janela quebrada, né? É tolerância zero. Tudo que você permitir um pouquinho de, você vai ter no futuro um aumento desses procedimentos desonestos, inconvenientes, injustos, ilegais ou maus. Portanto, há uma moral institucional, que está na lei, que é determinada pelo Poder Legislativo, e uma moral administrativa, que é essa interna, né, no próprio ambiente, e condiciona a utilização do poder jurídico, mesmo que discricionário. Pronto. Cheguei agora na hora do desafio. Até aqui foi comigo. Daqui para frente, vocês vão ser convidados a se posicionarem perante essas tentativas ou essas possibilidades de nos iludirem na nossa atividade. E aí está o pensamento de Epícteto, que é uma verdadeira Bíblia. Olha a sabedoria desse nosso filósofo grego. As aparências são para a mente de 4 tipos. As coisas ou são o que realmente parecem ser, ou não são, nem parecem ser, ou são e não parecem ser, ou não são, mas parecem ser. Posicionar-se corretamente frente a todos esses casos é tarefa de homem sábio. Às vezes é muito fácil. Eu pego, por exemplo, uma cadeira, todos nós concordamos, parece com uma cadeira e é uma cadeira. Mas, às vezes, tem coisas que parecem ser de um jeito e são totalmente diferentes. Vou pegar o caso prático que vocês lidam todo dia, por exemplo, avaliação de ativo. Né? Um determinado fundo fala que tem isso de ativo. Se você ficar só lá no registro, você pode comer gato por lebre com uma intensidade enorme. Nós temos que ter ferramenta para desnudar essas aparências. E hoje, felizmente, diferente lá do tempo de Epícteto, nós as temos, né? E é isso que eu quero que nós possamos fazer esse aprimoramento. Nós vamos, se Deus quiser, nessa tratativa desses nossos cursos, desses direitos, do exercício desse controle, mostrar as ferramentas que hoje existem, que permitem realmente uma qualidade de auditoria que, algum tempo atrás, a gente não tinha como identificar. Primeiro teste para vocês. O que é isso? Rápido. Que animal é esse? Hein? Uma arara. Não pode ser outro animal? Já melhorou aqui, ó. Parece ser uma arara. Vamos olhar um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu consigo o focozinho aqui. Olhem vocês aqui um pouquinho. A retidão aqui. Ah, é uma mulher. Muito bem.
né? Essa é uma obra clássica de um artista italiano que pegou uma modelo e fez esta pose. E a gente, numa olhada rápida, um balanço rápido que eu olho, eu deixo passar essa arara. Não é? É a convicção da nossa crença meramente no olhar e que você não audita. Olha só. Né? Esse artista italiano, Stotter, é especialista nessas maquiagens. Né? E como nos engana. Né? É um caso clássico. Bom, mas eu enganei porque estava maquiado. Gente, na nossa atividade, como que eu pego coisa maquiada? Em balanço de prefeitura, em balanço de RBPS. O que mais tem é maquiagem, na verdade, é pedalada. Não é? E não são números pequenos, não. São coisas muito grandes que você tem que ter a técnica para poder fazer a identificação. Então, esse é o convite. Não sejam ingênuos. Não é simplesmente dar uma olhada. Nós temos que ser muito mais do que olhador. Nós temos que ser conselheiro. Outra foto, outra imagem. Também quero convidá-los para raciocinarem, interpretarem. Olhem que essa imagem, essa foto, em 2009, esse rapaz, José Rodrigues, ganhou o prêmio de fotógrafo do ano, em 2009. Era um concurso para escolher a melhor foto da vida selvagem no meio ambiente, dos animais, e foram, sei lá, quantas fotos. E esse camarada ganhou. O que vocês estão vendo ali? Perceberam? Agora a gente já fica um pouquinho mais de receio, né? Na primeira, o cara me enganou aqui com arara, agora já fica um pouquinho de receio, né? Mas uma turma já falou, um lobo. Né? Será que aquele é um lobo mesmo? Então, vamos olhar um pouquinho mais. Bom, um lobo à noite, né? Um lobo à noite. Bem, muito possivelmente seria, né? Um lobo selvagem, pulando aquela porteira, e o fotógrafo documentou, e daí ganhou o prêmio do ano. Quando essa notícia correu o mundo, e foram entregar a ele o prêmio, apareceu um especialista em vida de lobo selvagem. O sujeito levantou a mãozinha, igual a cerimônia do casamento. Está quase casando. Alguém, né, sabe de alguma coisa, fale agora ou guarde para sempre. O sujeito foi lá, o especialista em lobo, e falou o seguinte: olha, essa foto é falsa, porque um lobo selvagem, jamais ele pularia uma porteira, uma cerca. O lobo selvagem, ele passaria por baixo. Bastou esse argumento para o sujeito ficar desmoralizado e confessar que esse lobo é um lobo do zoológico de Madrid, que ele treinou o lobo para fazer essa foto. Artistas desse tipo estão para nos enganar também tremendamente. Esse produto aqui é um produto maravilhoso, vai render não sei quantos % a mais do que o outro, né? Uma lourinha bonita em vez do lobo ali, né? Para tentar empurrar um ativo podre, né? Então, a gente também tem que ter a técnica para não cair na história do lobo mau. E, para isso, para nos ajudar, a ciência começou a valorizar as chamadas contas nacionais. Para a gente poder ter uma certa lógica científica nessa interpretação do nosso dia a dia. E vejo que a coisa não é nova, não, muito antiga. Vou dar um foco aqui um pouquinho melhor. Olhem vocês, o trabalho pioneiro de William Pett é do século XVII, 1690. Esse autor inglês começa com a primeira documentação de mostrar a quantidade de anos que você vive, quantidade de riqueza que você produz e aquilo que é agregado ao seu país. Nasce aqui o embrião do estudo, aqui, o que nós hoje chamamos de PIB, né? O Produto Interno Bruto.
evidentemente ainda rudimentar, mas é o ponto de partida. Depois vem a melhor obra, para mim, de Adam Smith, que é a teoria dos sentimentos morais, em que começa a se mostrar que, embora possa ter um crescimento da renda, mas muitas vezes essa renda não atinge a todos os cidadãos, né? Nos ilude muito esses cálculos também. Você tem, por exemplo, o município maior exportador do Brasil, por exemplo, é um município que nenhum de nós acertaria. Exporta quase 8 bilhões de dólares. Fica lá no município, no estado do Pará. Por quê? Porque ali está a fonte que a empresa fatura, a Vale do Rio Doce fatura aquela quantidade de exportação. Mas as pessoas que moram ali não se beneficiam dessa arrecadação, né? Mesmo porque o que é exportado, muito pouco fica para quem produz aquela exportação mineral, né? Nesse sentido, Minas e Pará são os dois estados aí mais prejudicados. Depois, a riqueza das nações, né? A mão invisível do mercado, Adam Smith aí já ganha uma certa popularidade. Depois, o romantismo alemão, com Marx e Engels. Depois, espetacular, Stuart Mill, que traz a ideia da liberdade. Ele ainda depois a questão do voto da mulher. E aqui já chega o primeiro ponto que eu quero convidar vocês. 1883. Diretamente relacionado com a atividade de vocês. Vamos lá ver. Nietzsche, ao escrever o seu Assim Falou Zaratustra, ele traz um conceito. Se vocês esquecerem tudo que eu falei hoje, o Sebastião foi lá, ficou falando opção de coisa, cheio de chato, guardem, pelo amor de Deus, só isso aqui, eu já fico satisfeito desse nosso convívio. Coisa mais espetacular não pode ter. Ética e futuro. Separei essa passagem porque é exatamente a importância de vocês para o Brasil, para a sociedade e, mais do que isso, para os brasileiros que, em um determinado instante de fragilidade, vão precisar da seriedade do trabalho que vocês fazem. A quem devemos chamar nosso próximo? O nosso próximo não sejam apenas os mais próximos no espaço e no tempo. Não é o seu coleguinha de sala que está ali te pedindo para mudar um detalhezinho na lei, para ele aumentar um pouco mais o benefício dele, né? Ou esticar um pouquinho mais para ele se beneficiar num determinado tempo. E que o nosso horizonte de referência se amplie de tal maneira, olhem isso, que não se reduza a gerações contíguas. O Nietzsche acha que a ideia de futuro nem é essa que a gente tem com muito carinho. Ah, não vou fazer meu patrimônio, vou estudar alguma coisa para deixar para o meu filho. Não, que a ideia de geração não seja nem a próxima, seja mais alargado. No fundo da questão das gerações vindouras, o que está em jogo é a própria noção de humanidade. E a frase que eu queria terminar esse momento aqui é essa, que eu acho que sintetiza tudo que a gente precisa guardar. A sociedade humana é um ensaio, não é um contrato. A gente tem que ter essa clareza que não é porque alguém escreveu hoje que a aposentadoria tem que ser com 53, com 55, que isso seja imutável. A sociedade vai mudando. A gente tem que ir mudando também para não prejudicar as gerações que vêm. Nós corremos o risco de sermos a primeira geração da modernidade que vamos entregar para a geração que vem um mundo pior do que recebemos dos nossos antecessores. Então, o trabalho de vocês, e eu digo isso com um coração cheio de alegria, é de uma importância patriótica vital. Nós temos que debruçar realmente sobre o tema da Previdência, né? É um tema estratégico para o Brasil e para o mundo. E se mudanças precisarem ser feitas para o sistema sobreviver, que tenhamos a coragem de fazer a mudança e não deixar o sistema desaparecer por falta de atitude para torná-lo uma coisa viável e nietzschiana. Bom, volto para a minha linha do tempo e tem mais alguns aqui para nos deixarem atordoados. Depois nós tivemos o nosso estudo brasileiro, que foi maravilhoso, que começou a se pensar no desenvolvimento do Brasil, e voltando lá com o PET, imaginar que se o PIB cresce
eu posso também melhorar as condições de benefício, tanto de pensionista quanto de previdência, enfim. Peter Bauer nos traz a ideia da política em subdesenvolvimento, mostrando isso aqui, ó, fundamental. O objetivo do desenvolvimento é aumentar o conjunto de escolhas humanas. Quanto mais uma política inclusiva eu faço, eu pego uma parcela lá da população que não tem o nível de vocês. Nunca veio a um congresso, nunca veio em Brasília, mas é brasileiro. Está lá num determinado canto privado de fazer qualquer tipo de escolha. Mas se eu tomo aqui uma atitude que eu estou melhorando as opções, a quantidade de pessoas que podem fazer opções, eu realmente estou promovendo desenvolvimento. Vamos seguir um pouquinho mais. Agora vem os grandes, né? Hayek, que mostra a liberdade, exatamente um conceito já bem pós-moderno, 1960, mostrando exatamente que liberdade é você poder fazer escolhas. Não é justo que um filho de alguém que nunca estudou para uma faculdade e outro que frequentou a melhor escola, depois se apresenta a mesma prova e fala quem tiver a nota maior, passa. Não é justo, você não deu nenhuma condição de que o jogo fosse julgado em igualdade de condições. Aí vem House. House eu vou conversar um pouquinho com vocês com ele, porque tem uma figura maravilhosa, importantíssima para aquilo que nós estamos discutindo aqui de previdência. O que House fez de importante? Ele abandonou a ideia da justiça, no sentido comum, lá da Revolução Francesa, de igualdade, tratar todos iguais, e partiu para o princípio da justiça no sentido de equidade, tratar diferente os diferentes. Ou seja, quem precisa de mais, vamos acolhê-lo com mais. Quem precisa de menos, vai receber um pouco menos. É a noção de House. Quando que ela foi implementada para a gente verificar na prática? Lembram dos Estados Unidos? Aqui eu estou vendo que a plateia é maior parte de jovens, mas tem alguém aqui do meu tempo, do cabelinho branco, que vai lembrar de um presidente americano que tinha um senhor carisma, Kennedy, né? O Kennedy era um presidente bonito, a mulher dele bonita também, era assim, um casal 20, e tinha um carisma e todo mundo gostava dos Kennedys. Mas foi assassinado e entrou no lugar dele um texano, um sujeito sem carisma nenhum, Lyndon Johnson. E a população americana, aquele choque, né? Perdeu um sujeito carismático, entra um outro brutamontes, como é que faz? Lyndon Johnson teve a bela ideia de trazer a prática de House para a política pública. E é o primeiro presidente a colocar em exercício a política equitativa. Pegou aqueles grupos mais vulneráveis, né, na comunidade americana, não sei o que seria, seriam população afrodescendente, seriam latinos, enfim. Foi pegando as pessoas que tinham mais dificuldade e dando mais para eles. Mutatis mutatis aqui para o nosso caso, tipo esses programas que temos entre nós aí, equitativos, né, de Bolsa Família, de uma determinada prefeitura, a turma que ganha menos lá, o prefeito faz uma complementação com algum tipo de política, né? Então, essa política equitativa começa aqui, bem recentemente, em 1970. E hoje é certamente uma das mais praticadas, né? As duas correntes se degladiam ainda, os utilitaristas e os igualitaristas, mas vai avançando. E agora aqui aparece o meu guru, que é professor da Universidade Louvain, né, esse belga, francês-belga, que é Axel Gosserry. Ele traz essa ideia da justiça intergeracional. Ele que trouxe, em 2004, essa medida de que a nossa geração pode entregar para a próxima o primeiro mundo pior. E ele cita 3 pontos graves para a nossa atenção. Primeiro deles, qual é? De vocês, previdência. Previdência. Já estava começando a acontecer na Europa, países como Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda, que não se tinha dinheiro para pagar a previdência, né? Portugal, por exemplo, fez um corte linear de 50%. 50%. Você imagina, hoje está recebendo 2.000, amanhã você recebe 1.000.
Primeira coisa, foi questão de previdência. O segundo, outro flagelo nosso, endividamento público. Aí já não tem a ver com vocês, mas tem com a gente. Quando algum órgão do governo vai criando dívida, quem vai pagar isso na frente é a outra geração. Não é? E o terceiro, nós não temos muito esse problema aqui no Brasil, mas na Europa ele é relevante, que é a questão nuclear, a questão dos resíduos nucleares. Né? A França, por exemplo, quase toda a energia dela é de origem nuclear. Então, o tratamento desses dejetos. Né? Antigamente era fácil, botava no navio e levava lá para a África. Agora já não se pode fazer isso mais. Mas nós, no Brasil, temos o mesmo problema, que são os nossos resíduos sólidos. Né? Até hoje não conseguimos ter ainda um sistema razoável de coleta desses resíduos sólidos. Bom, agora, mais recentemente, aí eu já termino essa minha fase aqui, ele esteve conosco há poucos dias, o Domingo esteve lá conosco, que é o professor Inerarity. O Inerarity, ele conseguiu... Bom, então esse aqui do Gosserri, só para ficar a frasezinha dele, para mexer com a cabeça de vocês. Na sua maioria, as decisões políticas que são tomadas produzem efeito nas gerações futuras. Será moralmente aceitável transmitir às gerações futuras os resíduos nucleares, uma dívida pública considerável ou um sistema de pensões insustentável? Então, você vai fazendo isso hoje. Daqui a 10 anos, o problema é do outro. Chegar lá em São Paulo, não tiver dinheiro para receber a aposentadoria dele, né, não tem mais esse pote, bater lá no NAR, lá na Previdência, aí vem aqui me socorrer. Não, meu regime é próprio. Se vira aí que embala o filho que ele é seu. Agora, olha aqui o que o professor Inerarity teve conosco, encerrou o nosso Congresso de Políticas Públicas, fala. Quem são, então, reflitam, os inimigos do futuro que têm que ser desmascarados? Para começar, convém que saiba que é preciso descobri-los. Olha lá o lobo pulando, lobo falso. Em primeiro lugar, entre os que poderiam parecer os seus mais ardentes partidários, onde quer que se proceda à sua banalização. É o primeiro. É a pessoa que acha, deixa para lá, daqui a 10 anos vai ficar melhor, o futuro vai resolver. Não vai. Né? O esgotamento dos recursos é visível. Então, nós temos que realmente uma preocupação com o futuro. O futuro tem maus advogados. Todo mundo quer advogar o presente, saquear a geração presente, e não se preocupar em proteger o futuro. E ele termina, entre aqueles que promovem uma aceleração improdutiva, insensível aos custos da modernação. É esse aí o tema que eu quero falar com vocês. É as pessoas que vêm para a gente e inventam necessidade de modernizar. Você tem um celular que funciona muito bem para aquilo que você usa. Aí aparece a televisão, um comercial, que apareceu um modelo, não sei de quê, que faz o que você faz, mas também, sei lá, aumenta a capacidade ou permite que você faça um trem que você nunca vai fazer, né? Mas está ali dentro do preço, e a pessoa vai e gasta mais R$1.000, R$1.200 para atualizar o modelo do celular. E aí eu estou dizendo do celular, mas pode ser o do carro. E para nós aqui, ó, no nosso dia a dia, os programas de TI, a pessoa chega perto de você, doutor Sebastião, seus problemas no tribunal vão todos acabar. Eu tenho aqui um programa de TI que nós elaboramos, que custa R$3 milhões e vai fazer todos os dados, todos os seus funcionários, tudo está aí dentro, você vai colocar, no dia seguinte já vai saber tudo a gestão. Né? Balela. Quantos e quantos programas eles não precisam, não funcionam, não tem aquilo que o professor Inerarity identificou como aceleração improdutiva. Remédios. Quantos remédios são lançados para consumo nosso que não tem eficácia nenhuma superior? Você vai ver o resultado da pesquisa. Em 3% dos pacientes com mais de 78 anos, aumentou a sobrevida em 4,2 horas do tempo de permanência na UTI,
E o sujeito vem e vende aquilo para o poder público como sendo a salvação da lavoura. E vai lá o poder público comprar aquele tipo de medicamento. Se aparecer, então, no Fantástico, uma reportagem na noite anterior, na segunda-feira, todo mundo quer que o governo compre aquele produto para todo mundo. Né? É a política de tudo para todos. Não tem jeito, isso não existe. Né? Tem que ter racionalidade nesses gastos. Bom, e ele termina com aquela frase que nós começamos. Olha lá. É preciso distinguir o futuro da aparência. Não se iludam. Né? Estou vendo aqui as meninas bonitas. Né? Creme hidratante, por exemplo. Falando nisso, pois é. Tem um pesquisador americano mostrando o valor do creme hidratante, esse que custa $1, $2, muito pouca diferença de um outro que custa 35, 40, sei lá hoje quanto custa, $100. Né? O céu é o limite, a pessoa inventa lá um radicalzinho, um negocinho qualquer. Aonde tem dinheiro que aquilo possa ser drenado, vem a banalização do futuro. Né? Que dificuldade hoje a pessoa poupar para se garantir? É TV a cabo, que é 400 canais, a pessoa fica ali sapeando, não olha nenhum, né, mas fica ali. Né? Mas tem que falar com a vizinha, não, eu tenho 400 canais lá em casa. Ah, mas só 400? Já comprei um que tem 800. Ah, mesmo. Né? Você vai na Disney quantas vezes? Ah, eu vou na Disney uma vez por ano, que é isso? Nossa, lá em casa nós vamos todo mês. Né? Então, assim vai, a pessoa tem limite. Vai na balada, vai no show de não sei o quê, e assim vem essa banalização da nossa vida com esses vários itens. Mas, voltando para a nossa Previdência, eu termino aqui com o professor Acemoglu, que também fez a nossa palestra de abertura. Ele faz um estudo muito sério, eu aconselho vocês a lerem esse livro, Por que as Nações Fracassam? Por que um país dá certo e não dá? E ele não faz maldade, não. Ele começa comparando Estados Unidos com o México, mas compara, por exemplo, Brasil com a Argentina, compara Botsuana com Gana. Né? Então, tem várias comparações interessantes. E, na verdade, a grande diferença é quando o país opta por ter instituição inclusiva. É quando você bota um grupo para pensar, para ter decisões democráticas, transparentes e que sejam inclusivas. E aqui, só para finalizar essa minha breve intervenção, mais uma vez mostrar um lobinho para vocês aí. Ó. É igualzinho àquela que eu mostrei lá, do lobo. Né? Olha lá, no nosso caso, em Minas Gerais, as principais despesas nossas. Né? Nos anos, deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui para vocês verificarem. Olhem lá, por exemplo, na questão nossa de Minas Gerais, a Previdência Social em 2002, que tinha um encargo de 2,46 bi, já saltou para 12 praticamente. O ano passado foi 14, né, em 13. Ao mesmo tempo, a educação, de 8, passou para 9. Por que o Estado, às vezes, tem que fazer esse aporte muito grande? Porque muitos não estão contribuindo. No nosso caso específico lá, a Corporação da Polícia Militar. O governador tem que ter uma coragem cívica de fazer com que o militar contribua igual que o civil. Não é razoável tirar do erário para ficar mantendo aquele quadro. Né? E aqui a outra coluna que cresce exageradamente, que tem esse nome bonito aqui, encargos especiais, mas trocando em miúdo, isso é juro, é o custo da dívida. Como é que ela vai também confiscando o nosso dinheiro. Quem nasceu em 2014 praticamente perdeu 10 bi de orçamento público de quem nasceu em 2002. O valor ia corrigido, é o mesmo valor. Ninguém vê isso. É a banalização do futuro. Quer dizer, quem está nascendo agora tem menos 10 bi só nesse itemzinho para se beneficiar em casa, em saúde, educação, porque o dinheiro está ali comentado. Se eu somar este com aquele, aqui deu quase 34, 35. Lá em cima não chegava em 15. Foram 20 bi que a população não se beneficiou. Então, esse é o nosso trabalho. Criar essa documentação, dar esses informes, para quem for tomador de decisão, ter os dados na mão. Agora, o jogo, conforme sempre falei, é democrático. Porque tudo é finito, o cobertor é curto. Se eu puxo para cá, uma partezinha está ficando sem ser atendida. Não tem tudo para todos. Né? Vejo que quem ficou mais parado o tempo foi a educação.
de 8 veio para 9. A saúde, de 3 foi para 9. E assim por diante. Aqui é a mesma coisa, só para mostrar para vocês o que nós acabamos de conversar, né? A previdência social nossa lá do Estado impacta bastante, 15%, igual segurança pública. E eu termino com esse labirinto. O que é o labirinto? O labirinto talvez seja a figura mais egoísta do mundo. Quem entrar no labirinto, e tem dois tipos de labirinto na nossa vida, né? Tem o labirinto antigo, um jardinzinho aqui todo florido, você entra por aqui, vai andando, não tem caminho, você vai se voltar. Ou pode ser o labirinto moderno aqui, todo estiloso, né? Mas, na verdade, os dois são labirinto do mesmo jeito. Se você fica andando em labirinto, trocando em miúdos, você não vai a lugar algum. Você fica rigorosamente no mesmo lugar. Ou, num sentido filosófico, que eu termino essa nossa breve conversa, é o egoísmo puro. Se eu estou numa determinada instituição, em vez de eu pensar o que é razoável de agora e ter uma projeção do futuro, eu fico tentando espoliar tudo que aquela instituição tem para uma determinada carreira, para um determinado momento, eu estou andando no labirinto. Eu estou sendo egoísta comigo mesmo. É uma carreira em que eu quero agora tudo quanto é tipo de benefício, sem fazer nenhum tipo de comparação, para viver o momento e esquecer que vai ter uma geração do futuro. E é o mais grave, o mais injusto, esquecer que tem uma geração anterior da nossa, que poupou, que era mais jovem, que nos permitiu dar esse salto de qualidade que estamos vivendo hoje. Então, termino com essa convocação a todos vocês. A missão que vocês têm é uma missão patriótica, é uma missão estratégica, é uma missão da maior validade. Se o Nardo me perguntasse, conselheiro, o que você acha assim, o maior problema da administração pública do Brasil hoje? Eu não teria dúvida de dizer. É manter a questão da Previdência para as gerações futuras. Nós temos que ter coragem, aprofundar os estudos, tomar as medidas de agora, para que a gente não tenha o risco de não ter o futuro. Da hora que chegar lá, não existir nada. Não é? Seria mais romântico, mais fácil dizer que nada. Vão abaixar as alíquotas, diminuir o tempo de... Para que trabalhar até 50? Vai aposentar com 35, né? Mas a coisa não é assim. Ou, de uma maneira romântica, conforme diz o Victor Hugo, nos Miseráveis, né? Ser bom é fácil, o difícil é ser justo. Que Deus nos ajude a promover justiça nas nossas atividades. Um grande abraço, muito obrigado aí pela oportunidade.